Deixa eu permitir mais alguém aqui. Pronto. Esse é um tema importante que a gente vê todos os dias no consultório da ginecologia, do sangramento uterino anormal, né? Hoje no ambulatório mesmo a gente teve um caso que a gente viu de sangramento com várias causas até. E aí a gente precisa entender, porque isso vai ver ao longo sempre das provas, do dia a dia, sempre está presente, né? Então, menstruação, que é o sangramento que as mulheres têm durante a menarqume, ele é decorrente da supressão dos hormônios, estrogênio e progesterona, né? O normal, ou seja, é que ele seja um sangramento autolimitado por a ocasião dessa descamação endometrial, que acontece todo mês. Isso pode variar entre 2 a 7 dias, o intervalo pode variar também entre 21, 26 ou até 35 dias. E o volume de 20 a 80 ml, apesar de que na prática às vezes é difícil quantificar o número, né, de quantidade de sangue. Mas eu vou explicar melhor como a gente pode ter uma ideia de volume conforme a clínica da paciente também, né? Então esses seriam os parâmetros de normalidade, digamos assim, né, do que seria que a gente espera. E aí a gente sabe que ela vai acontecer todo um processo para poder entender a menstruação e depois os problemas que acontecem com relação à menstruação, a gente precisa dar uma relembrada no ciclo menstrual, né? Onde a gente tem o início da menstruação, que seria o dia 1, o dia 0, em que na primeira fase vai ter essa descamação do endométrio importante, onde a camada do endométrio estava bem espessado, com os vasos bem espiralados, bem espesso, e com a queda dos hormônios, né, que a gente vê aqui no início do ciclo que está mais baixo, então vai ter essa descamação endometrial, e com isso, né, vai ficar bem baixinho a camada do endométrio, chegando até a parte mais basal, com vasos menores. E conforme vai aumentando o estímulo, né, ou seja, o nosso cérebro percebe que os nossos hormônios estão lá embaixo, então a gente vai ter que começar um aumento do FSH, para ter a estimulação da produção no ovário do estradiol. Então, nessa primeira fase, da fase proliferativa, começa a aumentar esse estradiol, que vai fazer com que haja uma proliferação justamente do endométrio, ele começa a crescer até chegar ao meio do ciclo, onde vai ter esse pico do estrogênio, assim como também vai ter o pico do LH e vai ocorrer a ovulação, né? Vai ter a liberação lá do óvulo ali pelo ovário, né? Vai ter a liberação, e após vem a segunda fase do ciclo menstrual, onde continua com o estímulo estrogênico nesse período, mas a gente vai ter a ação da progesterona também, fazendo com que fique mais espesso, mais espiralado, esse endométrio, sendo uma camada importante para, caso ocorra a gravidez, tenha a nidação, né, a ocupação nessa região, né, em caso da gestação. E aí, depois, volta o ciclo novamente, né? Não teve uma gravidez, então depois o endométrio que está tão espessado e com a queda dos hormônios, chega um ponto que ela começa a descamar novamente, né? E aqui, focando mais na questão do ciclo da menstruação, então o que a gente acontece? Só para a gente entender, isso vai ser importante até para a gente pensar no tipo de tratamento que a gente usa com relação ao sangramento anormal, por exemplo, tá? Então, a gente tem aquele final da parte secretora, que é o final daquela parte que está cheia de progesterona, né? Vai ter uma queda dos hormônios, e com isso vai acontecer a menstruação, que seria essa parte central, né? Vai ter uma vasoconstrição importante, por ação de prostaglandinas, uma hipóxia desse tecido, e por isso acontece a menstruação, e gera todo um processo de cascata inflamatória, né? Com produção de L8, COX, prostaglandina, e por isso que também, nesse período, acontece, é muito frequente, a questão das cólicas menstruais, por exemplo, né? Então, por ação desses agentes inflamatórios que acontecem nesse caminho aqui. E conforme vai passando os dias da menstruação, vai sendo recrutado agentes formadores novos de tecido, né? Para formar nova angiogênese,
E com isso vai ter, junto com a ação dos hormônios, lá o FSH estimulando o endométrio, estimulando o ovário a produzir estrogênio, novamente ter a proliferação do endométrio e sua remodelação para voltar ao ciclo novamente, né? Que no normal deveria acontecer nesse período de 28, 30 dias. Então, quando a gente fala em sangramento uterino normal, é um termo que a gente pode usar tanto para perdas aumentadas, que seriam em torno de 80. Esse número 80 vem de um artigo muito antigo, em que se quantificou e detectou-se que o que daria repercussão na paciente de perda seria acima de 80, tá? Hoje a gente tem como medir usando aqueles coletores menstruais, né? Daria para pensar nesse sentido, mas de outras formas também. Deixa eu só liberar, eu acho que tem mais alguém querendo entrar. Ai, meu Deus. Aqui. Pronto, deixa eu voltar. E, e aí, o que a gente, na verdade, na prática, no dia a dia, que a gente sabe, que a gente consegue perceber de fato o quanto é que está de perda de sangue, muitas vezes pela queixa da paciente. Se for um sangramento que realmente causa o comprometimento da sua qualidade de vida, ou seja, muitas vezes alterações comportamentais, seria o quê? O paciente relatar que muitas vezes nesse período da menstruação ela tem que usar roupas escuras ou pretas, com medo de constrangimento por vazamento de sangue, por exemplo, pacientes que referem trocas muito frequentes de absorvente, alguns casos usando aqueles absorventes noturnos, ou até mesmo fraldas, né? Ou seja, isso implica que é muito sangramento que a pessoa está tendo. Às vezes a paciente relata aquelas perdas de coágulos, né? Aqueles pedaços de sangue. Então, você leva a pensar que realmente ela está sangrando muito. Aí, as queixas indiretas, né? Que é relacionada à perda de sangue. A fadiga, indisposição, falta de ar, tontura, cefaleia, né? Palidez cutânea, né? Então, pela clínica da paciente, a gente consegue perceber, né? Então, é importante a gente destrinchar com relação à menstruação dela, qual o padrão que acontece, né? Se vem todo mês ou não, se vem mais de uma vez no mês, a quantidade. Essas pequenas questões são importantes para a gente relatar na anamnese, para a gente entender de fato o quanto que essa paciente está perdendo de sangue. E a gente tem duas formas de sangramento, que a gente chama de uterino anormal, tá? Vocês vão ver em livros mais antigos, né, de ginecologia, a gente tem termos que hoje em dia já quase não são usados, que é hipermenorreia, polimenorreia, são termos que às vezes geravam muita confusão, né? Então, o que é mais importante é a gente destrinchar e descrever cada detalhe do sangramento que a paciente está tendo, do que ela está relatando com relação à menstruação. E com relação ao tempo, a gente pode classificar entre agudo e crônico. O agudo é aquele episódio mais abundante, intenso, né, pontual, que a mulher pode referir, e é importante a gente descartar que não seja uma gravidez, porque pode ser um processo, às vezes, de abortamento, por exemplo. Mas caso a paciente não esteja grávida, aquele episódio de sangramento intenso, né, que às vezes é uma quantidade tão importante que o paciente passa mal e muitas vezes tem que procurar um pronto atendimento, por exemplo, tá? O que a gente vê mais na prática é o crônico, é o mais frequente, assim, né? De paciente relatar que está há meses sangrando, em geral, para caracterizar que é crônico, é nos últimos 6 meses, pelo menos, né? Então, às vezes o paciente está com essa queixa de fluxo aumentado ou de mais de uma frequência no mês de sangramento, já por muitos meses, geralmente tem que ser mais de 6 meses para a gente caracterizar como sangramento uterino anormal crônico, tá? E aí, com relação aos padrões de sangramento, a gente precisa conversar com a paciente e tentar entender. Ó, me explique, como é que vem tua menstruação? Ela vem todo mês? Ela vem quantas vezes no mês? Ou ela demora vários meses para vir, né? Então, a gente caracterizar essa regularidade do ciclo menstrual, se ela é ausente, se ela é regular, ou se está muito irregular, ou tem mês que vem curto, o intervalo tem vezes que vem longo. Então, a gente deixar isso bem descrito na anamnese, no prontuário, é importante, né? A frequência, como eu falei, se é frequente, menos de 2 vezes, mais de 2 vezes no mês ou menos. A duração desse fluxo, como eu falei antes, o normal seria de 3 a 7, 8 dias. Quando passa disso, já é um sangramento prolongado, ou se vem muito curto, durando 1, 2 dias, é encurtado, né? Ou com relação ao fluxo, perguntar isso ao paciente, você acha que é um
fluxo leve, é normal, excessivo, e às vezes quando a paciente não sabe caracterizar o certo quanto que seria, a gente pergunta esses detalhes. Vem coágulo, quantos absorventes você usa, para ter uma ideia, né? Se a gente tem um padrão, o paciente falar que sempre usa um absorvente noturno ou uma fralda, é porque é muito, né? Ou se ela usa o absorvente até o normal, mas ela fala que eu gasto um pacote por dia, um pacote em geral, do menorzinho de absorvente, às vezes vem 8 absorventes. Então, ela gastou um pacote inteiro num dia, isso é muita coisa, né? Então, ela está sangrando realmente bastante, né? Acaba que é subjetivo, mas é importante a gente descrever isso e avaliar na anamnese, né? A amenorreia a gente considera quando é um período de menos de 90 dias, né? Aliás, num período de 90 dias ou mais, a gente considera a amenorreia. Quando a paciente tem um atraso menstrual, falar, eu estou 1 mês, 40 dias ou 2 meses sem menstruar, ainda não é a amenorreia, seria um atraso menstrual ainda, né? Que aí, lógico, a gente sempre deve avaliar se uma paciente que é jovem, se não tem a possibilidade de ser uma gravidez ou outros motivos, né? Mas já pode ser o início da gente começar a investigar, mas a gente considera o sangramento uterino anormal crônico quando ele é mais de 6 meses, né? Então, os padrões de sangramento, a gente, como eu estava falando, a gente caracteriza a questão da menstruação, mas existe também um sangramento que é irregular, que a gente considera como não menstrual. Tem paciente que às vezes vai relatar que a menstruação dela vem regular todo mês, mas entre as menstruações tem algum tipo de sangramento. Que aí pode ser o sangramento intermenstrual, algumas pacientes podem ter no meio do ciclo menstrual algum sangramento, que seria um sangramento ou até dor, até nesse período relacionado à ovulação, né? Ou sangramento pós-coito, que seria pós-relação sexual, né? Então, é um sangramento que não tem nada a ver com a menstruação, acontece aleatório quando a paciente tem relação sexual, que é um dado muito importante para depois a gente investigar algumas causas. O sangramento fora do período reprodutivo, ou seja, o habitual das meninas terem menstruação dos 10, 11 anos. Quando isso acontece com menos, mais cedo, sempre tem que investigar, né? Uma menstruação precoce, uma puberdade precoce, para ver o que está acontecendo. Assim como depois da menopausa. A gente espera que não se tenha sangramentos depois que entrou na menopausa. E só lembrando, para a gente caracterizar a menopausa, é quando eu tenho pelo menos 1 ano sem a menstruação. 1 ano, aí já está com 2, 3, sem menstruar na menopausa, e vem um sangramento, é sempre um sinal de alerta para investigar, não é normal um sangramento pós-menopausa. Então, no diagnóstico, a gente deve fazer uma anamnese cuidadosa, tentar pegar o máximo de detalhes possíveis e informações. O exame físico aqui é muito importante. Tem coisas que a gente vai identificar no exame físico a causa, né? Se é uma lesão no colo uterino, se o útero está aumentado, se tem alguma outra lesão que possa justificar, né? Codificar essa questão dos coágulos, a quantidade de absorvente com o paciente, questionar medicações. Tem algumas medicações que podem alterar, sim, o ciclo menstrual e dar sangramentos irregulares, como algumas medicações hormonais, anticoncepcionais mesmo, ou uso de AS, Clexane, por exemplo, né, remédios para trombose, pode predispor que a paciente sangre mais, né? E durante a investigação, sempre que é uma paciente jovem, ver se ela já não tem algum método contraceptivo eficaz que ela está usando, mas sempre investigar questões de gravidez, né? Então, pedir um beta. Sempre ver se a paciente está com seu preventivo atualizado ou não, checar as dosagens hormonais para ver se tem alguma relação com a causa desse sangramento, avaliar sempre a questão da hemoglobina, níveis térmicos de ferro, ferritina, né? Alguns casos pontuais, a gente usa o teste de coagulação, não é para todo mundo, mas tem situações que a gente leva a pensar, olha, pode ser alguma coisa relacionada à coagulação, né? Um exame de imagem, o básico, é sempre pelo menos ultrassom transvaginal, se for paciente que nunca teve relação sexual, a gente pede um ultrassom pélvico, né? Mas lógico, depois, numa segunda investigação, a gente pode lançar mão de outros exames de imagem, como ressonância, por exemplo, mas o primeiro, geralmente, é o ultrassom, né, que é o mais básico, mais fácil de fazer. Em algumas outras situações, quando eu quero investigar mais, que eu já fiz um ultrassom, vi que tinha alguma outra alteração maior, eu posso lançar mão de sonografia, ou tem alguma dúvida, fazer uma biópsia de endométrio, estereoscopia, mas são casos mais depois, né, numa segunda etapa, né, da investigação. E o que a gente precisa saber? O sangramento uterino anormal é interessante porque ela existe uma classificação própria, desde 2009, pela FIGO, que vocês precisam saber.
porque é com ele que você consegue nortear e pensar, porque existem muitas causas relacionadas a sangramento uterino normal. E os tratamentos mudam também, dependendo de como for. Então, a gente tem essa sigla do Palm-Cohen, onde o palme são relacionados às causas estruturais, ou seja, que eu vou encontrar, eu vou conseguir fazer o diagnóstico através de exames de imagem, né? Então, são os pólipos, que podem ser pólipo endometrial, pólipo cervical, adenomiose, leiomioma, malignidade, hiperplasia, um câncer de endométrio, um câncer de colo de útero, ou mesmo de ovário, pode dar sangramento uterino normal. O Cohen já seriam relacionados a causas não estruturais, que muitas vezes eu vou investigar ou por exames de laboratório, ou pela queixa clínica da paciente, para desconfiar, né? Ou seja, pode ser coagulopatias, uma disfunção ovulatória, uma disfunção endometrial, ou um problema iatrogênico, que eu vou falar mais para frente do que seria, e os não classificados. Né? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Começando pelo Palm-Cohen, no caso o Palm, né, que é a parte estrutural, que a gente vai fazer o diagnóstico através de exames de imagem. A gente tem pólipos, tá? Que também são frequentes. Os pólipos são proliferações epiteliais com grande variação de tecido glandular, vascular, muscular e conjuntivo, muitas vezes eles são pediculados, né? A gente pode ver, essa primeira foto é uma foto de ultrassom, mostrando ele na cavidade endometrial, aqui a parte do miométrio, no ultrassom, e a cavidade endometrial, e a gente vê bem destacado, na verdade isso aqui é uma sonografia, onde faz o ultrassom com injeção de líquido, e aí você consegue ver bem separadinho, assim, a parte líquida, que seria a parte preta, com o pólipo aqui, tá? Mas muitas vezes o ultrassom simples consegue fazer esse diagnóstico também do pólipo, tá? Aqui já é uma imagem de histeroscopia, onde eu estou entrando com uma câmera, muitas vezes já pensando no tratamento, né, do pólipo, né? Em geral, pólipos endometriais, o tratamento é com a histeroscopia. Então, a histeroscopia, ela vai lá ver onde está exatamente esse pólipo na cavidade, vai retirar ele e mandar para histopatológico. E aqui é quando eu tenho um pólipo cervical, onde no exame físico, né, no espéculo, eu passo o espéculo e consigo já enxergar o pólipo saindo pelo orifício do canal. E isso pode ter vários tamanhos. Isso aqui é um pequenininho, eu já vi grandes, bem grandes, assim, 2, 3 centímetros. E isso dá como queixa importante, às vezes, um sangramento uterino alterado no fluxo menstrual, né? O paciente diz que sangra muito durante a menstruação, ou nesses casos, quando está aqui no colo uterino, a paciente pode reclamar de sangramento pós-coito, pós-relação sexual, né, a sinusorragia, né? Então, ela queixa desse sangramento toda vez que não tem relação sexual. Como eu falei, a maioria, no caso, ou pode ser endometrial ou cervical, ou tem paciente que pode ter os dois, né? Quando é endometrial, eu preciso fazer a histeroscopia, e quando é somente endocervical, muitas vezes isso aqui dá para tirar no consultório, mesmo no ambulatório. E usa uma pinça especial, prende na base dele, geralmente isso aqui é pediculado, é fácil de tirar, geralmente você torce e ele sai fácil até, nem é tão complexo isso daqui. E nem precisa de anestesia, no máximo às vezes vai dar uma cólica bem leve para a paciente, é tranquilo até de tirar, na verdade, e resolve o problema da paciente, né, muitas vezes tirando melhora a questão do sangramento da paciente. Na maioria das vezes é benigno, mas a gente sabe que existe uma porcentagem pequena, mas existe, principalmente dos endometriais, de às vezes estar relacionada a câncer de endométrio. Por isso que a gente, geralmente, além de melhorar a questão do sangramento, a gente orienta a retirar também para avaliação histológica, né? De excluir essa parte de ser maligno, por exemplo, tá? Então, pólipo é uma das causas importantes de sangramento uterino normal. A outra causa estrutural que a gente vê com frequência também é a adenomiose, onde eu tenho o tecido que é endometrial dentro do miométrio. Aqui nessa primeira imagem, a gente vê um útero normal, onde o miométrio é para ser uma camada homogênea em todas as suas paredes. Enquanto que quando eu tenho essa infiltração do endométrio no miométrio, eu tenho as células endometriais dentro do miométrio mesmo, né? Então, a gente tem algumas características, isso muitas vezes, imaginem, quando está no período menstrual, além de estar menstruando normal, esses foquinhos também estão sangrando, então, eles geram um processo inflamatório importante, e isso gera muita cólica, dor, aumento de fluxo menstrual, o paciente vai reclamar, né, da dismenorreia importante, mas é um achado que a gente pode fazer o diagnóstico através de exame de imagem também, né? A clínica, muitas vezes, vocês vão ver,
de sangramento, a não ser que a paciente fale que é sangramento pós-coito, que a gente leva a pensar que é uma coisa no colo uterino. Mas se ela só referir que o problema é na menstruação, que está alterada, sangrando muito, irregular, a gente vai fazer diagnóstico realmente pela imagem, né? O ultrassom ou ressonância, que vai mostrar se é uma adenomiose, se de fato é um pólipo endometrial ou se é um mioma, por exemplo, né? Mas aqui para mostrar, existe uma classificação própria com relação ao ultrassom, que é o MUSA, de um consenso, que ele fala das características para diferenciar se é adenomiose ou miomatose, por exemplo. Vocês já tiveram aula de mioma, e tem a classificação própria do mioma, que vocês aprenderam da FIGO também. Da adenomiose, o que a gente leva a pensar quando é adenomiose? Muitas vezes os achados no ultrassom vai mostrar que as paredes uterinas são assimétricas, aqui o útero, aqui o colo do útero, mostrando aqui que a parede, por exemplo, anterior é menor do que a parede posterior, ou a gente vê áreas císticas dentro do miométrio, como eu falei, o miométrio é para ser uma camada homogênea, né, lisa, homogênea, enquanto que eu vejo áreas anecoicas, que seriam de cistos, dentro do miométrio, leva a pensar em adenomiose, né? Quando eu encontro também aqui, desculpa, sombras, né, formando sombras ou ilhas também de áreas hiperecóicas dentro do miométrio, também é um sinal sugestivo de adenomiose, né? Uma coisa mais irregular, diferente dos miomas, que às vezes é uma coisa mais redonda, certinha, né? Então, uma coisa hiperecogênica aqui na região do miométrio leva a suspeitar de adenomiose. Às vezes, na imagem do ultrassom, parece que a gente chama de sombras, né? Parece tipo rajados, assim, raios lineares, assim, também é um sinal de adenomiose. Pode acontecer de a gente ter esses raiozinhos menores, assim, logo infiltrado hiperecogênico, embaixo da camada da junção, que a gente fala zona juncional. A zona juncional é a camada que separa o endométrio, que era para estar aqui dentro, específico do miométrio. Essa camada é bem delimitada, é bem separada. Você vê uma linha certinha entre a camada endometrial e o miométrio. E quando você faz o ultrassom, você encontra áreas hiperecogênicas logo debaixo da zona juncional, leva a pensar em adenomiose, né? Infiltração do endométrio dentro do miométrio, né? Você pode encontrar, às vezes, hipervascularização também nessas camadas, junto com os cistos miometriais, leva a pensar também em adenomiose, assim como irregularidades, né? A zona juncional, essa divisão entre o endométrio, ser meio borrada, não ser aquela linha certinha de divisão, ser meio borrado, meio irregular, ou mesmo com falhas. Você perceber que está faltando uma parte da zona juncional que separa as duas camadas. Isso tudo leva a pensar na adenomiose. Aqui do mioma, que vocês já tiveram aula, né? E a gente sabe que os miomas, principalmente os submucosos, os intramurais também, mas principalmente submucosos, são os que dão mais sangramentos, né? Então, aqueles miomas que são mais internos, né? O 2, aqui o 0, que é pediculado, ou submucoso mesmo, são os que sangram mais, mas também o intramural, que seria o 4, também pode sangrar bastante. Então, os miomas também são uma causa, na verdade, se for ver deles todos, é o que é mais frequente, inclusive. É o mioma, a adenomiose, mas o mioma realmente é o mais frequente que a gente vê dos sangramentos causados por uma causa estrutural. E os casos de malignidade, que seria de câncer, ou seja, uma hiperplasia endometrial pode dar um sangramento. Em geral, hiperplasia endometrial, câncer de endométrio, que a gente vê com mais frequência são pacientes pós-menopausa, né? Ou seja, aquele sangramento pós-menopausa é um sinal de alerta para câncer de endométrio, que a gente sempre tem que investigar, e nesse caso é com esteroscopia, onde eu vou com a câmera lá dentro da cavidade endometrial, tiro essa área que está espessada, que tem alteração, e manda para biópsia, né? Mas existe casos onde eu tenho câncer de endométrio e também pacientes mais jovens, ou seja, que ainda está na fase de menstruação normal, com 40 e poucos anos, por exemplo. Geralmente, quando isso acontece, é menos frequente, mas geralmente é com aquelas pessoas que têm alguns fatores de risco importantes para câncer de endométrio, que seria o quê? Obesidade, né? Hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, porque isso tem um estado de hiperestrogenismo importante, né? São fatores de risco que vai hiperestimular o endométrio e pode desenvolver o câncer de endométrio antes da fase habitual, que seria pós-menopausa, né? Câncer de colo de útero é sempre importante pesquisar, porque a gente tem muito frequente isso no nosso país, principalmente na nossa região, principalmente mulheres jovens, queixa de sangramento anormal ou durante a relação sexual, né? Câncer de ovário é menos frequente, mas pode também dar alguns sangramentos, câncer de ovário fazendo com que haja produção de hormônios
em excesso, por exemplo, pode fazer com que haja uma proliferação importante do endométrio e levar a um sangramento, por exemplo, tá? E agora entrando um pouquinho nas questões de causas não estruturais, né, que é o Cohen. A coagulopatia pode ser uma causa de sangramento uterino normal, apesar de menos frequente, mas pode. E o que, que leva a gente a pensar em coagulopatia? Ou seja, aquela paciente que descreve que o sangramento que ela tem é crônico, mas crônico desde sempre. Paciente que fala que desde a primeira menstruação ela sangra muito. Pacientes que tiveram hemorragia pós-parto, fala, eu tive 2 partos normais ou cesáreas e sangrou muito, precisei fazer transfusão, por exemplo. Ou fica com uma anemia muito importante tratando por muito tempo, leva a se desconfiar em processo de coagulopatia. Ou paciente que fez qualquer outro tipo de cirurgia, que sangrou muito, por tratamento dentário, sangrou de forma excessiva, que não seria o habitual. A causa mais comum dentre as coagulopatias é a von Willebrand, né? Mas aí também pode ter outras queixas, paciente referindo hematomas frequentes, epistaxe, outros sangramentos, como gengival, ou paciente que refere histórico familiar de sangramento. Então, aí seria um momento importante de pesquisar a coagulopatia, né? Então, vai muito pela história clínica da paciente para a gente solicitar essa questão. Ou seja, não é para todo mundo que a gente pede, né? Os distúrbios ovulatórios, que são muito frequentes, da parte não estrutural, né? A parte de alterações hormonais são muito frequentes. SOP, ovário policístico, agora até mudou o nome, né? Agora é metabólico também, porque na verdade na prática ele é uma síndrome metabólica. É uma das causas muito frequentes de sangramento uterino anormal, né? A gente sabe que alterações de tireoide também, hipotireoidismo ou hipertireoidismo também podem levar a sangramentos aumentados ou diminuídos, pode variar. A próprio extremos, né? A anorexia, por exemplo, pode levar o paciente a ficar em amenorreia durante muito tempo, então daria alteração na questão da menstruação. Estresse muito importante. Doenças crônicas muito graves também podem alterar, pelo estresse também, e por alteração do eixo, né? Pode levar a alterações hormonais e assim levar a alterações menstruais. A obesidade, que a gente tem tão importante e frequente no mundo, né? Leva muitas vezes, e também é muitas vezes associada à SOP, leva a questão de alterações hormonais e alterações no ciclo menstrual. E extremos de vida reprodutiva. A gente sabe que mulheres, meninas, né, que começaram a menstruar, em geral, os primeiros anos tendem a ser mais irregular, ou podem, em alguns casos, ter fluxos menstruais muito importantes. Assim como na fase já da perimenopausa, onde a alteração dos hormônios que acontece nessa fase também pode fazer um sangramento uterino anormal. Estou aqui mostrando os distúrbios ovulatórios, a síndrome do ovário policístico metabólico, né, que na verdade é uma alteração, apesar de ter essas imagens no ultrassom de múltiplos cistos pequenininhos na periferia do ovário, que é o que chama atenção, por isso que tinha esse nome, mas na verdade o problema nem é exatamente no ovário, né, é uma consequência. A gente sabe hoje em dia que é uma alteração metabólica, na verdade, por obesidade, essa questão da síndrome metabólica, que vai estar afetando, na verdade, a função do ovário, e que aí gera esses cistos e a alteração da produção de hormônio, ou seja, é um caso onde eu tenho mais hiperandrogenismo, também com formação de acne, aumento de pelos, né? Algumas pacientes vão relatar que tem essa questão da alteração da menstruação, muitas vezes fica algum tempo sem menstruar, às vezes 2, 3 meses, e quando vem em abundância a quantidade de sangue. Então, muitas vezes é um sangramento imprevisível e intenso. E aí a gente sabe que é importante a gente descobrir a questão do ovário policístico ou fazer o diagnóstico dessa síndrome metabólica e tratar o quanto antes, porque acaba que pode ser uma consequência de outras coisas no futuro. Algumas pacientes podem falar assim, eu prefiro melhor assim, eu fico sem menstruar muito tempo, eu evito ter menstruação. Mas não é bom, na verdade, porque na síndrome do ovário policístico, na verdade, nessa síndrome metabólica, eu vou ter um hiperestrogenismo, que está acontecendo por conta da obesidade, muitas vezes associada, sem o contrabalanço com a progesterona. Então, o ciclo é longo, demora muito para vir a menstruação, porque está faltando progesterona, na verdade, nessa situação, né, que não está sendo produzido pelo ovário. E o hiperestrogenismo, a longo prazo, pode hiperestimular o endométrio, formar pólipo, hiperplasia endometrial e ser um fator de risco para câncer de endométrio,
né? Então, é importante a gente tratar mudanças de estilo de vida e controlar esses fatores cardiovasculares, são super importantes aqui nessa questão, né? Aqui, quando a gente fala do distúrbios também ovulatórios, mas associados aos extremos de vida, como eu falei antes, a perimenarca, aqui naqueles primeiros anos, pode acontecer esses sangramentos anormais, assim como a perimenopausa, mas sempre, lógico, da menina, adolescente, é mais fácil, muitas vezes. Mas quando eu estou na perimenopausa, na verdade, eu tenho que fazer toda uma investigação primeiro, para eu dizer que é isso, que é relacionado à perimenopausa, na verdade. Eu tenho que fazer todas as dosagens hormonais, fazer exames de sangue, fazer exames de imagem, porque já na fase da perimenopausa é a fase que eu vou já encontrar com muito mais frequência miomas, adenomiose, pólipo, enquanto que pacientes mais jovens a gente geralmente não encontra. Geralmente começa a aparecer mais depois dos 30, 35 anos para 40 anos. Então, eu tenho várias outras causas que podem estar acontecendo nessa fase de idade. Então, é importante a gente sempre fazer primeiro uma investigação toda completa, né? Se eu só não encontrar nenhum outro motivo, aí eu posso estar relacionando a questão da fase da perimenopausa. E distúrbios endometriais também podem causar alterações, ou seja, sangramento, que geralmente são sangramentos menstruais excessivos, né? Um excesso de prostaglandinas, né? Que é difícil a gente quantificar isso, né, medir, na verdade, mas é como se fosse uma paciente mais hiperreativa. A questão da endometriose, que a gente sabe também tem fatores importantes com relação à produção de fatores inflamatórios, né? Muitas vezes é relacionado até a fatores que a gente ainda não conhece por totalmente, mas fatores alimentares, muitas vezes, que são inflamatórios e acabam fazendo com que haja produção mais desses efeitos, dessas prostaglandinas, cólicas, distúrbios endometriais, causando sangramentos, por exemplo, ou mesmo infecção. Infecção como a doença inflamatória pélvica ou endometrite, né, uma infecção, por exemplo, por clamídia, gonococo, uma endometrite, pode causar esse sangramento anormal. Aí tem aqueles sintomas, né? Acho que vocês também já tiveram aula de DIP, né? Dor pélvica, dor mobilização do colo uteruno, dor, a palpação de útero e anexos, e isso pode levar a esse sangramento aumentado e essa dor também pélvica, né? E existem outras causas que a gente chama de iatrogênica. O DIL, no caso de cobre, por exemplo, é um fator importante de sangramento anormal, no sentido que muitas pacientes acabam que, por colocar um DIL de cobre, ele é um corpo estranho, né, uterino, ele causa o efeito dele, na verdade, anticoncepcional, é muitas vezes por ser um corpo estranho, e gerar um processo inflamatório local ali na cavidade. Então, muitas vezes, os pacientes podem ter aumento do fluxo menstrual e das cólicas relacionadas ao DIL de cobre, principalmente. O DIL de hormônio tende a ser menos, na verdade, acaba diminuindo por conta do bloqueio hormonal, né? Algumas podem ter sangramentos anormais, mas como escapes aleatórios do DIL hormonal, no caso, né? Mas geralmente é menos frequente do que o DIU de cobre, por exemplo, ele tende a dar um pouco mais de cólica, de sangramentos, né? Usos de anticoncepcionais hormonais, por exemplo, orais, quando você está no início de um ciclo usando o anticoncepcional, é muito comum a gente ter o que a gente chama de spot, ou sangramento de escape, aqueles sangramentos que são comuns acontecer, mesmo que você esteja tomando normal o anticoncepcional nos 3 primeiros meses, em geral, tende a melhorar com o tempo, mas é uma coisa importante da gente orientar a paciente, né? Ou checar se ela está tomando direito também, né? Às vezes, se ela estiver tomando de forma muito irregular o anticoncepcional, isso realmente vai dar sangramento, né? Pacientes que usam anticoagulante, AS, tendem a sangrar mais também, né? E disfunções da tireoide, como eu falei antes, alterações de hipotiroidismo ou hipertiroidismo podem alterar a menstruação. Um medicamento que é importante aí no caso, principalmente das pacientes que fazem tratamento para câncer de mama, um dos tratamentos clássicos do tratamento do câncer de mama hormonal positivo é o uso do tamoxifeno. E o tamoxifeno, ele bloqueia os receptores de estrogênio na mama, mas no útero ele faz o contrário, ele hiperestimula. Então, eu tenho um risco, no caso do câncer do tamoxifeno, de ele hiperproliferar o endométrio, isso causar sangramento uterino anormal. Então, é uma indicação, inclusive, quando tem sangramento em pacientes que tiveram câncer de mama e estão em uso de tamoxifeno, fazer esteroscopia para avaliar se não teria risco, porque existe uma porcentagem que pode acontecer isso, de desenvolver até mesmo câncer de endométrio, por conta do uso da medicação. Não é frequente, mas é uma possibilidade. Então, sempre que o paciente com câncer de mama estiver tendo sangramento anormal e usa tamoxifeno, a gente precisa fazer uma investigação melhor.
E outras causas que a gente coloca como não classificadas, alterações mullerianas, ou seja, malformações uterinas. Às vezes tem pacientes que têm como se fosse duas cavidades uterinas, duas cavidades, dois úteros, né, dividido, ou alguma seja mais como se fala, pequenininha, remanescente, e muitas vezes acumula secreção ou sangue ali, e depois sai de forma irregular. Então, algumas malformações arteriovenosas também podem ser identificadas e dar esse sangramento anormal, que aí seriam coisas que muitas vezes vai ser melhor vistas por ressonância magnética, por exemplo, para encontrar essas malformações arteriovenosas ou malformações uterinas, né? Hipertrofia endometrial pode ser um motivo, ou seja, você vê que uma paciente com, geralmente, às vezes, da casa dos 35, 40 anos para frente, com muito sangramento menstrual, cólicas importantes, você faz toda uma investigação de exames laboratoriais, de imagem, não encontrou mioma, não encontrou pólipo, não encontrou nenhuma outra alteração laboratorial, a única coisa que aparece, às vezes, é um útero grande, um volume aumentado, mas o miométrio é homogêneo, não tem nenhuma outra alteração específica. Às vezes, o útero fica grande quando você tem muitas gestações, por exemplo, pode acontecer. Em geral, depois de uma gestação, o útero tende a voltar no normal, mas às vezes ele nem sempre volta para o tamanho que era original antes de se ter a primeira gravidez. Então, ele meio que fica, em alguns casos, ele fica maior do que o habitual, e esse maior do que o habitual, mesmo que tenha outra patologia, ele pode levar a sangramentos também, né? Outras que entrariam como outras causas de sangramento arterial normal seria no caso das crianças, como eu falei antes, da puberdade precoce, né? Vulvovaginite, aquelas crianças que não são bem cuidadas com relação à higiene, por exemplo, o uso de fraldas fica muito tempo, né? Com falta de cuidado, é danado para dar infecção, irritação local, a pele da criança é muito sensível, né, pela falta de hormônios, é uma pele muito fina, né, então é danado para dar infecção e a pele, por isso mesmo, machucar e muitas vezes dar sangramentos, né. Sempre desconfiar quando é criança, abuso sexual também, né, investigar, ver qual é a história clínica. Corpo estranho também pode acontecer, da criança colocar algum objeto dentro da vagina, e isso vai causar infecção, irritação local e sangramentos, né? E o que seria mais raro, uma neoplasia ovariana ou mesmo vaginal, é a raridade da raridade, mas é uma possibilidade, né? Uma neoplasia ovariana, por exemplo, que produza hormônio, que aí muitas vezes vai estar associada à puberdade precoce, vai levar a um sangramento também, né? Ou câncer de vagina, mas são situações muito raras. E com relação, então a gente viu o Palme-Cohen, as causas estruturais e as causas não estruturais, que é relacionado ao sangramento, a gente tem que pensar na questão do tratamento. Quando eu tenho um caso que é agudo, por exemplo, chegou uma paciente no pronto-socorro sangrando muito, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é a correção do estado hemodinâmico. Então, é clínico, eu tenho que controlar a paciente, controlar a questão da pressão dela, dos fluidos, então muitas vezes fazer soluções cristalóides, hemotransfusão se for necessário, fazer monitorização da paciente, esse é o mais importante, eu tenho que controlar o estado hemodinâmico da paciente para ela não entrar em choque, por exemplo, tá? E o tratamento de escolha, depois que eu estabilizei a paciente, tá? Estabilizar a paciente é o primordial, depois que eu estabilizei a paciente, aí eu levo a pensar no tratamento para ver se eu controlo aquele sangramento, né? Que eu preciso parar, senão ela vai voltar a entrar em descompensação novamente. Então, muitas vezes, o tratamento de escolha, o prioritário seria o uso de estrogênios, tá? Porque aí, quando eu tenho sangramentos anormais, que chega assim, no caso de ir para o pronto-socorro tão intenso, o estrogênio é uma forma de tratamento interessante, porque ele faz uma multiplicação rápida das células endometriais. Muitas vezes, aquilo que está sangrando em abundância são as células, os vasos endometriais que estão, posso falar assim, a camada protetora, digamos assim, eles estão ativos sangrando. Quando eu faço a hiperproliferação do endométrio, muitas vezes vai cobrir esses vasos e dá uma revitalização e melhora nesse sangramento, desse endométrio sangrante, né? A gente não tem estrogênios para tratar de forma isolada, por exemplo, tá? No passado existia estrogênio endovenoso, por exemplo. Hoje no Brasil não existe mais. O que a gente pode utilizar nesse caso, que a paciente sangrou muito, já estabilizei ela para controlar o sangramento, é o uso do anticoncepcional comum mesmo, comprimido, só que da dose maior, às vezes o que vem etinil e estradiol com 30 microgramas, né, ou seja, é um anticoncepcional combinado, mas com a dose maior de estrogênio, e aí, nesse caso, eu posso usar até 3 vezes ao dia, né, de 8 a 8 horas, ou seja, uma dose bem alta, se for pensar de hormônio, para conter esse sangramento. Em geral, 2, 3 dias, é o tempo de parar esse sangramento
ele vai tender a diminuir, uma hora parar e depois eu mantenho uma vez ao dia, usando esse anticoncepcional. Mas, lógico, a gente tem que sempre lembrar, que nem teve da aula dos anticoncepcionais, das questões dos critérios de contraindicação, né? Ou seja, tem paciente que eu não posso fazer estrogênio, né? Eu paciente com hipertensão descompensada, problema hepático, outra já teve trombose prévia, ou seja, eu não vou usar estrogênio nesse caso. Então, tem que ser casos muito selecionados que eu não tenho nenhuma contraindicação importante, né? Então, fazer estrogênio em dose alta ajuda a parar o sangramento, que é mais agudo. Quando eu tenho um caso que é contraindicado, ou é uma coisa pessoal, tenho receio de fazer o estrogênio por medo de trombose, alguma complicação, eu posso usar a progesterona também isolada. Ele também consegue tratar o sangramento anormal. A gente tem a medroxiprogesterona, via oral, a Provera, por exemplo, né? É uma boa opção para a questão do tratamento, mas aí também aumenta a dose, umas 2 ou 3 vezes ao dia, nesses primeiros dias, depois continua para uma vez ao dia. A norestesterona também é um anticoncepcional, um medicamento hormonal só de progesterona, que também tem uma função importante em controlar o sangramento também, dessa forma. Ou se realmente eu tenho dúvida, ou que eu tenho disponível no pronto-socorro nenhum desses, assim, por exemplo, eu posso lançar mão, que aí é mais comum eu ter no pronto-socorro, o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. Ele tem tanto da forma endovenosa, que aí é interessante no pronto-socorro, né? Eu posso passar até de 8 a 8 horas, assim, por exemplo, uma ampola diluída. Muitas vezes dá uma melhorada importante na questão do sangramento da paciente. Mas, em geral, é por tempo limitado também. Eu uso por 3 ou 5 dias, né? Mas é uma forma de usar no tratamento agudo e que muitas vezes a gente até encontra no pronto-socorro. Outras situações que a gente pode lançar a mão, que poderia melhorar um sangramento uterino agudo também, é o uso de sonda de Foley, onde eu vou passar a sonda, né, pelo canal cervical, ali, deixar ali na entradinha do colo, entrando até, se conseguir, dentro da cavidade, encher ele para abrir, ser uma compressão mecânica, né, da questão do sangramento, ou em situações mais raras, usar até mesmo a curetagem uterina. Quando eu faço a curetagem, imagina que aquele endométrio está sangrando, né? Está meio irregular, sangrando muito. Quando eu faço a curetagem de estar tirando aquela camada, deixando ele mais uniforme, muitas vezes melhora a questão do sangramento. E eu tenho material também para mandar para histopatológico. Mas, assim, são casos muito reservados, porque muitas vezes a paciente está chegando, muitas vezes, no pronto-socorro, a gente não sabe qual é a causa, né? Naquele primeiro momento, do que está causando aquele sangramento do paciente. Talvez depois de uma investigação melhor, a gente pode pensar nisso, depois de fazer exames de imagem, uma situação para investigação melhor depois, né? Mas sempre pensando que primeiro a gente controla o estado hemodinâmico, depois a gente pensa em algum tratamento, ou ácido tranexâmico, ou uso de hormônios para controlar esse sangramento da paciente, tá? Então, ou seja, essas outras opções é menos usada, na verdade, curetagem, é mais situações, pacientes mais velhas, né, que já não tem, ou que você esteja desconfiando que possa ser câncer, são situações mais para frente. Mas no primeiro momento é usar geralmente o tratamento medicamentoso para controle do sangramento agudo. E quando é paciente daqueles casos crônicos, ou já a longo prazo, depois de ter feito um tratamento agudo, por exemplo, aí a gente pode lançar mão tanto de anticoncepcionais orais combinados, ou uso só de progestagênios, o próprio agente antifibrinolítico, ácido tranexâmico pontual, porque o ácido tranexâmico a gente usa por no máximo 5 dias, né? Mas ele pode ser utilizado também naqueles sangramentos crônicos. A gente sabe que o anti-inflamatórios também eles melhoram o sangramento da paciente. Em geral, eles não cortam o sangramento, né? Por exemplo, o paciente relata que eu menstruo todo mês em grande fluxo, mas por algum motivo o paciente ou não quer usar hormônios, ou a gente ainda nem sabe qual é o motivo, mas eu preciso controlar aquele sangramento que ela está reclamando, naquele momento, por exemplo, ela chegou na consulta, está menstruada, sangrando muito, mas eu vou fazer investigação, às vezes é uma boa opção, eu usar ou ácido tranexâmico para aquela paciente, ou mesmo um anti-inflamatório. O anti-inflamatório muitas vezes não corta o sangramento por completo, mas ele dá uma diminuída importante, às vezes 40%, 50% do fluxo e das cólicas também. Então, se é para paciente que reclama muito das cólicas também associadas, o anti-inflamatório hormonal também é interessante. Outras medicações que a gente pode utilizar para tratamento do sangramento normal é o danazol, mas na prática a gente quase não usa, porque é um remédio que é muito androgênico, né? Então ele vai ter efeitos colaterais androgênicos que não são interessantes. O DIU de progestagênio, em algumas situações são muito interessantes, né? Ou seja, o paciente, por exemplo, fez miomatose, né? Desde que não seja aqueles miomas que estejam na cavidade
a endometrial importante, né, que tem algum desvio, mas pacientes com sangramento de adenomiose, miomatose, ou mesmo o pólipo, mas que foi retirado pós-esteroscopia, você quer colocar um DIU hormonal, é super interessante para o controle de sangramento nessa situação, né? Outra opção de tratamento medicamentoso que a gente pode utilizar são os análogos do GRNH, né? Que tem vários, assim, né, que a gente pode utilizar, são medicações em que eu vou fazer um bloqueio do eixo hormonal, né, um bloqueio mais central, onde eu vou estar induzindo uma menopausa, na verdade, medicamentosa na paciente. E, em geral, a gente tende a reservar isso mais para aqueles casos de miomas muito grandes, em que a paciente tem uma indicação cirúrgica, até mesmo às vezes de esterectomia, só que são miomas muito volumosos, às vezes com mais de 500 de volume, de 1.000, em que onde eu fazer uma cirurgia também com um volume tão grande, vai ser trazer muita morbidade para a paciente, né, perda sanguínea, cicatrizes muito grandes, né, recuperação pior. Então, muitas vezes é interessante nesses casos de miomas de grande volume, às vezes usar o análogo de RH para diminuir esse útero e facilitar, por exemplo, uma cirurgia depois, né? Outras opções de tratamento a longo prazo, mas isso vai depender das indicações, né? Que nem eu falei do pólipo, que pode se utilizar a esteroscopia, né? Muitas vezes, o mioma submucoso, o tratamento pode ser por esteroscopia, ou aqueles casos que a paciente tem miomatose e ela quer preservar o útero porque deseja engravidar, se tiver disponível na cidade, no local, embolização de artérias uterinas é uma opção conservadora também. Tratamento, no caso dos miomas, por miomectomia, quando a paciente quer preservar o útero, ou, em última opção, né, a histerectomia. A histerectomia é um tratamento definitivo super eficaz, né, porque eu estou tirando o útero, mas ali nunca é a primeira opção. Sempre eu tento utilizar algum método de hormonal, alguma medicação para controle do sangramento, e se realmente não estiver funcionando, em alguns casos o paciente não deseja mais ter filhos, por exemplo, aí eu posso lançar mão da esterectomia, né? Mas sempre tem aquele balanço, como eu falei, os sangramentos anormais são muito frequentes nessa fase depois dos 40, perto dos 50 anos, que também é a fase, às vezes, da menopausa. Então, a gente tem que muito discutir com a paciente, por exemplo, às vezes é uma paciente que já está com 49 anos, sangrando, tem um mioma, mas aí você já está com um sangramento irregular, já sentindo alguns fogachos, já sudorese, ressecamento vaginal. Aí, às vezes, você tem que conversar com a paciente. Será que vale mesmo indicar a histerectomia, mesmo ela tendo feito tratamentos prévios? Porque talvez ela esteja entrando na menopausa. E aí, provavelmente, vai parar esse sangramento depois, né? Então, são coisas que a gente tem que discutir no ambulatório com a paciente, ver o que ela prefere, né? Já há outros casos que às vezes são miomas de grande volume intenso, você não tem dúvida muitas vezes que tem que fazer a esterectomia, mas sempre pesar, né, o que vai querer ou não, né? Hoje eu até tive um caso no consultório de uma paciente jovem, ela estava com 40 anos, na verdade, mas que ela ainda queria engravidar, ela não tinha filhos, e tinha um útero grande, enorme, né? Então, não vou indicar a esterectomia. Ela já tinha um histórico de ter feito miomectomia há uns anos, então poderia ser uma opção também agora, né? Então, ela ainda ia tentar engravidar. Então, a gente tem que tentar ser mais conservador nessa situação, né? E dar opções para ela de tratamento mais conservador, e naqueles outros casos que realmente já fez vários tratamentos, não deu certo, a paciente prefere, aí às vezes ir para a esterectomia, mas sabendo que a esterectomia é uma cirurgia já de porte maior, então existe risco de complicações, por isso que tem que sempre ser bem pesado a sua indicação. Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Por enquanto não, doutora. Não, ninguém? Acho que não, professora. Tudo bem, tudo ótimo. Bom, então acho que é isso. Então pronto, estudem, a gente já mandado o material para vocês, né, daquele link que tinha vários temas lá de sangramento, vários documentos de sangramento uterino normal. Importante saber essas causas, né? Os possíveis avaliações do que deve ser feito, o que fazer no sangramento uterino agudo, sangramento crônico. E acho que é isso. Se tiverem dúvidas, vocês mandem aí depois. Tá Ok, certo, professora. doutora. Obrigado. Nada. Boa tarde.